Oi, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência com a BIU Pathway Connect. Pra quem não sabe, BIU Pathway Connect é uma porta de entrada, funciona como um curso que é como se fosse uma porta de entrada pra você estudar na BIU, né? BIU Pathway Worldwide. Enfim, na faculdade da BIU. A BIU é uma faculdade dos Estados Unidos e ela é integrada, mas ela faz parte ali do sistema da igreja, né? Ela faz parte da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Então, a faculdade é como se ela fosse uma. Ela não. Ela não vou dizer que é um programa da igreja, porque não é assim, funciona algo à parte, mas é uma faculdade que é regida pelos princípios da igreja, né? E esse Pathway Connect é uma oportunidade para outras pessoas de outros lugares, sem ser dos Estados Unidos, conseguirem ter uma formação boa, né? O que eu fiz para poder entrar, né? Quando você vai lá, você tem que fazer uma inscrição. Então você meio que se inscreve, você não paga nada por isso. E depois você faz uma prova. Essa prova é uma prova que acho que tem 3 áreas, de escuta, leitura e escrita, compreensão, coisa assim. Você faz essa prova e, dependendo do seu nota, você é aprovada. Você pode fazer essa prova quantas vezes você quiser. Então, tipo assim, não passei da primeira vez. Estuda mais inglês, né? Que é uma prova de inglês pra ver se você consegue fazer o Pathway. Você estuda mais inglês e depois reaplica pra prova, faz de novo. Então você consegue fazer várias vezes. E essa era uma dúvida que eu tinha, porque eu não sabia se eu podia fazer. Se eu só podia fazer uma, se eu podia fazer duas, mas. Enfim, você pode fazer várias vezes até passar. Eu tive a experiência de que eu passei de primeira, então eu fiz a prova, foi muito despretensioso, assim, eu fiz a prova e eu passei de primeira, então foi bem legal. O Pathway Connect, ele é dividido em 3 termos. Esses 3 termos, vou explicar isso, né, porque é mais fácil. Esses 3 termos, eles são períodos de 7 semanas em que você vai estudar o tema daquele termo, daquele curso. Então, vamos lá. Eu fiz o Pathway em 2024. Se eu não me engano, eu comecei no mês 4, eu acho que eu comecei em abril, o primeiro termo, em abril. Então, eu vou explicar como funciona, né? Depois que você faz a prova, você vai entrar no portal e você vai ser matriculado no primeiro termo, que é de Life Skills, né? A gente tem PC 101, PC 102, PC 103. O primeiro, que é o PC 101, é de Life Skills. Mas depois eu vou falar sobre isso, eu vou dizer que, enfim, você consegue o acesso ao portal e você tem que escolher um curso no instituto, né, instituto online, para fazer, que é um curso de religião. Você vai escolher um curso no instituto e você vai escolher qual é o momento que você vai querer ter os gatherings. Gatherings são os encontros que a gente tem com uma dupla de missionários. Essa dupla de missionários, ela vai te acompanhar o Pathway inteiro. Então, eles contatam você, tipo, eles mandam mensagem, eles agendam ligações, então você pode conversar com eles, pode tirar dúvida com eles. Então, eles são bem prestativos. E semanalmente você tem esses gatherings. O que são esses gatherings? São encontros onde 2 ou 3 alunos serão os alunos líderes ali. Então, eles que vão conduzir esse encontro. E é uma coisa, encontro realmente conduzido pelos alunos. Eu participei de um, se eu não me engano, foi só um, eu participei de um. Então, eu fui uma aluna líder, estudante, líder. E foi muito legal, porque a gente estuda a semana para poder, a gente se prepara, tem um material, os missionários, eles ajudam a gente, então eles repassam com a gente o que a gente vai fazer naquele gathering. Então é bem divertido e traz um pouco dessa, de você não estar só, né? Porque às vezes eu acho que a gente sente muito isso. A gente tem esse sentimento de que parece que a gente tá estudando sozinho, só a gente, né? E não é, tem várias outras pessoas pra
que estão trilhando esse mesmo caminho. O primeiro tema, como eu já falei anteriormente, é o PC 101, que é de Life Skills. Então, são habilidades mais voltadas para a vida. Então, habilidade como organização de tempo, habilidade de cuidar do dinheiro, tipo financeiro, essas coisas são habilidades que eles consideram importantes para a vida. O segundo é o PC 102, que é de Professional Skills. Então, aqui é onde você vai aprender como se portar numa entrevista, como fazer um currículo, habilidades que são interessantes, né? Habilidades que são interessantes para sua vida profissional. E o PC 103 é de University Skills de um certificado introdutório. Então, basicamente, é o mais pesado, sim, é o termo mais pesado, porque tem, além do curso lá de University Skills, a gente tem também o nosso curso introdutório. Porque, como você já pode ter imaginado nesse momento do vídeo, o Pathway Connect ele é muito para ver sobre habilidades. Então, ele vai conversar muito com você sobre suas habilidades e vai meio que te moldar para adquirir habilidades que são necessárias no mundo de trabalho, no mundo acadêmico e na vida de modo geral. E então você vai ter essa habilidade de universidades, né, universitárias, e você vai fazer também o seu certificado introdutório. O meu certificado introdutório foi de web computer, desenvolvimento de web. Então eu estudei muito sobre o desenvolvimento no Python, né? Sim, foi o que eu mais estudei. Então foi o introdutório. E esse introdutório, ele meio que já te dá créditos quando você vai entrar já pra BI ou vai fazer o seu certificado, né? Vai atrás do seu certificado. Então são essas três, foram bem tranquilas, assim. Eu consegui ficar com A na maioria delas, só não no certificado introdutório, porque já era programas e tudo mais. Sobre o instituto, eu fiz 2 classes de instituto durante esse ano que eu fiz no Pathway. Assim, você precisa concluir, você precisa obter o certificado daquele curso, mas não é uma coisa que acompanha o Pathway. Então, tipo assim, tanto que quando eu estava fazendo o primeiro e o segundo termo, quando eu terminei eles, não, enfim, o primeiro e o segundo termo eu acompanhei com uma classe de instituto. O terceiro termo que eu fui fazer, eu comecei o instituto antes, eu terminei o instituto depois, porque o curso é só 7 semanas. E do instituto são 14 semanas. Então, assim, tem uma diferençazinha, nem sempre vai ser igualzinho todos, né? Mas, assim, super tranquilo. Eu estudei coisas que eu gostava. Uma foi sobre... Nossa, eu não lembro agora qual foi o primeiro, mas foi muito bacana. Eu vou deixar aqui quase depois. Mas o segundo foi sobre parábolas de Jesus Cristo. Então foi uma coisa que eu queria estudar já e que eu estudei. Então foi muito bom pra mim. Sobre a dupla de missionários, como eu já falei anteriormente, eles são super... eles ajudam muito, sabe? Qualquer dúvida que você tenha, você manda pra eles. Se você quer ter uma conversa com eles, manda pra eles também. Eles ajudam muito no inglês, eles corrigem o seu inglês sem te deixar desconfortável, então é muito legal. O valor total é assim, é um investimento, tá? Eu vou dizer assim que eu acho que eu investi no Pathway Connect um pouco menos de R$ 500. O que, se você ver o tempo que eu passei estudando, foi bom, mas não é o dinheiro que todo mundo tem pra investir numa coisa que é só pra tratar sobre habilidades. Então, assim, vale a pena. Você paga cada termo antes de começar o termo. Então, quando eu comecei o termo 1, eu já tinha pago o termo 1. Quando eu fui começar o termo 2, eu já tinha pago o termo 2. E o termo 3, assim, sucessivamente. E, assim, não fica pesado se você se planejar. Então, assim, por exemplo, eu comecei
eu comecei agora, né, meu primeiro termo na universidade, já fazendo meu curso lá para obter meu certificado de graduação. Eu tinha me preparado, eu guardei um dinheiro para pagar a inscrição do termo. Então eu vou, como são 14 semanas, são 14 não, são 7 semanas, tá mais ou menos ali 2 meses que eu preciso me preparar para ter dinheiro para pagar o outro termo, entendeu? Então assim, eu acho que é bem tranquilo. Se você se organizar, se organiza esse programa para poder fazer. Mas a gente tem um instrutor, eu acho que é assim que fala, que é um instrutor, é uma pessoa que você pode estar mandando e-mail, mandando WhatsApp, com questões que a dupla missionária não consegue resolver. Além desse instrutor, você também tem acesso a um que é chamado de resource, não lembro o nome, mas é um local onde você pode estudar. Então tem ferramentas ali que você pode estudar. Além disso, eu não sei se ainda tem, eu acho que tem, que é as conversas em inglês. Você pode marcar uma conversa com um aluno da BIU, eles são meia hora, se não me engano. E você pode praticar o seu inglês e sua fala, é muito tranquilo. Sobre vale a pena, eu acho que vale. Porque assim, foi um ano muito bom pra mim, eu aprendi bastante coisa. Eu tomei muitas decisões que foram super importantes. Eu cresci muito, o meu testemunho cresceu bastante, como eu já falei, é uma universidade ligada a uma universidade cristã. Então tem toda essa questão de é muito ligada a Jesus Cristo, né? Aos princípios. E toda semana a gente tinha um devocional, então eram muito bons. Eu chorei bastante nesses devocionais, porque são momentos muito bons, assim, sabe? De você se conecta realmente com Deus. E é uma coisa diferente. Eu acho que o tanto que eu cresci espiritualmente, como pessoa, enfim, pagou o custo. E assim, foi na experiência, sabe? Eu me tirei muito da minha zona de conforto pra fazer o perfil e vou continuar me tirando da zona de conforto, né? Às vezes ficou entendido isso, mas vale a pena, sim. Mas o custo é inglês. Então, você escreve em inglês, você faz os schedules em inglês, você faz tudo em inglês. Mas se eu não souber tanto de inglês, assim, se eu não tiver um inglês tão. Eu preciso ter um nível de inglês muito alto, assim, fluente pra poder fazer o TOEFL? Não precisa, tá? Você consegue fazer se o seu inglês ali, se você consegue compreender bastante coisa. Eu não vou dizer assim básico, porque não dá. Você precisa de muita coisa ali, mas se você tiver um inglês intermediário, ou basicamente, se você conseguir passar a prova, fazer a prova de admissão, você consegue fazer o TOEFL, tá? E assim, você pode estudar, tem vários cursos, ele tem os outros alunos também são alunos que não falam inglês, muitos deles não falam inglês, a grande maioria ali entra com meta de falar inglês, de aprender, de melhorar o inglês, então é super possível fazer. E vale a pena. Eu recebi meu certificado, eu vou deixar uma foto aqui do certificado pra vocês. Ele é virtual, né, mas você pode imprimir. E assim, é muito, muito bom. Foi uma experiência muito boa. Eu tô começando agora, né, na universidade, então eu já não sou mais aluna do Pathway Connect, eu sou aluna da BIU Pathway. Então, vai ser uma nova experiência. Se quiserem, eu comento mais sobre isso no próximo vídeo.